pessoal, professor Maurício aqui. A gente vai gravar o segundo exercício aí de estado plano de deformações, tá? O exercício de hoje é uma estrutura, um vaso de pressão, ele está biapoiado, né? E tem a presença da tensão de cisalhamento provocada pela flexão, tá? Então, um exercício aí que normalmente o pessoal tem dúvidas, então vamos resolver aqui detalhado, né, para vocês entenderem direitinho como que a gente faz esses cálculos. Então, está aqui a nossa estrutura, né? Então, o vaso de pressão, ele está biapoiado. Então, além da pressão interna, ele vai estar submetido a esse carregamento distribuído, né, que foi chamado de Q minúsculo, tá? Não tem nada a ver com aquele fluxo de cisalhamento, tá bom? Esse Q minúsculo está indicando aqui, né, a carga distribuída uniforme, poderia chamar de W, tá? Então, como queiram chamar, tá certo? Então, essa é a nossa estrutura. O que o exercício quer que a gente faça, né? Então, ele fala um tubo simplesmente apoiado, conforme figura abaixo, sob os esforços de pressão interna e carga vertical uniformemente distribuída, conhece as leituras do extensômetro, ou seja, de uma roseta, né? Tem extensômetros A, B e C, tá? E ele deu esses valores já direto para a gente, né? Extensômetro A, 189,5, extensômetro B, 40 e o extensômetro C, 85,5. Tá? Essa roseta foi instalada no ponto K. Importante visualizar onde está essa roseta, né? Então, ela está numa distância aqui do apoio 1,20 m, né? E ela está exatamente em cima do eixo da peça, tá bom? Então, ela está bem no centro aqui, ó, né? No eixo da peça, tá? Então, isso é muito importante. O que o exercício pede para a gente calcular? Ele pede para a gente calcular as deformações de referência nas direções x e y. Então, basicamente, é você pegar as leituras do extensômetro e transformar na deformação x, deformação y e gama xy, que representa a distorção, tá bom? Item B, ele quer as deformações principais e suas direções, né? Basicamente, ε1, ε2 e o gama máximo, tá? Assim como as suas direções. No item C, ele pede as tensões de referência, que no caso é a tensão no eixo X, tensão no eixo Y e a tensão de cisalhamento, tá bom? E depois que você tiver calculado essas tensões de referência, né, vai ser possível responder o item D, que ele quer o valor da carga, essa carga distribuída. Tá bom? Então é importante que, de posse dessas tensões, você consegue calcular os esforços internos solicitados. Você pode calcular normal, cortante, fletor, né? Qualquer carregamento externo, inclusive, que é o caso que a gente vai fazer nesse exercício. Tá bom? Então, basicamente, esse item A e item B, né, ele é bem tranquilo, ele é substituição de fórmula, tá bom? Então a gente já fez isso algumas vezes, eu vou mostrar mais uma vez. Então, olha lá, né? O que a gente faz? A gente pega essa informação no formulário. Então, eu estou usando aqui o caso de rosetas, caso geral, tá certo? Então, eu gosto sempre de pegar o caso geral, que aí a gente resolve qualquer exercício, como o próprio nome já diz, né? Então, eu tenho 3 equações, tá certo? E essas equações aqui, ó, A, B e C, são as leituras dos extensômetros. Então, eu coloquei aqui, ó, A, B e C, leitura dos extensômetros. E essas equações, ela tem aqui alguns coeficientes, por exemplo, cosseno ao quadrado do ângulo, seno ao quadrado do ângulo e seno de 2 vezes o ângulo, tá? E aí, o que eu fiz? Ó, separei o ângulo, que é menos 60, 0 e 60 graus, da onde eu tirei esses valores, né? Perceba, no formulário é dada essa referência para vocês, indicando que se você pegar o ângulo no sentido anti-horário, esse ângulo é positivo, tá bom? Então, que eu fiz aqui? A nossa referência é o eixo da peça, o eixo X, o extensômetro B está alinhado ao eixo da peça, portanto, o extensômetro B está num ângulo 0, tá? O extensômetro A está num ângulo de 60, só que ele está no sentido horário,
Então, eu coloquei aqui no ângulo A, né, menos 60. E, por fim, o extensômetro C está com 60 graus também, só que no anti-horário, pela mão direita, né, dedão para fora, então isso aqui é positivo. Então, aqui estão os ângulos. Muito bem. Cálculo dos coeficientes. Cosseno ao quadrado, seno ao quadrado. E aqui eu peguei o seno de 2θ e dividi por 2 já, ó, tá? Já deixei dividido por 2. Por quê? Porque aí na hora que eu resolver esse sistema, eu já saio com o valor de gama direto, tá bom? Então vamos aqui, ó, vou completar essa tabela. Fiz aqui o cosseno e depois elevei ao quadrado, não esquece disso. Calculei o seno do ângulo, depois elevei ao quadrado. Enfim, resolvi todas esses coeficientes, tá bom? Eu gosto de montar essa tabela só para mostrar para vocês o seguinte, ó, prestem atenção nessa aqui do meio, né? Esse coeficiente deu 0, esse 0 e esse 1. Então, basicamente, ó, essa parcela vai zerar, a segunda parcela vai zerar completamente e esse cosseno aqui deu 1. Conclusão, a leitura do extensômetro B é igual à deformação x. Tá bom? Então, eu nem precisaria ter feito o sistema envolvendo ele, né? Então, já enxergo. Se o extensômetro está colado na direção x, o valor dele coincide com x, tá bom? Aí você tem que resolver o sistema agora de duas equações, duas incógnitas, porque essa aqui já foi determinada. Tá? Então, eu resolvi aqui direto, coloquei os resultados aqui para vocês, tá bom? Então, a deformação x já era esperado, deu 40. A deformação y deu 170 e o gama deu menos 120, tá? Tudo isso aqui é microdeformação, tá bom? O gama, ele está associado com a tensão de cisalhamento. Lembra lá no estado plano de tensões que quando a tensão de cisalhamento era negativa, as setas chegavam lá no canto superior esquerdo, né? Então, negativo, setas no canto superior esquerdo do elemento de tensão, tá bom? Então, isso aqui segue o mesmo caminho da tensão de cisalhamento. Então, a tensão de cisalhamento também é negativa, tá bom? Vamos aos próximos cálculos. Então, esse aí foi o item A, que o exercício pediu para a gente. Item B, o que o exercício pediu? As deformações principais e distorção máxima, né? Então, basicamente, a utilização de formulário. Você tem aí o cálculo das deformações de referência, aqui, né? Então, é o primeiro passo. Você sai do extensômetro para as deformações de referência, tá aqui. E aí o exercício pediu as deformações principais. Vamos às equações. Então, a equação é essa daqui, ó. Muito semelhante àquela que a gente usa para tensões principais, tá bom? Então, você faz o cálculo da deformação média, tá? Isso aqui, x mais y sobre 2, vai dar 105. Lembra lá, né, que o valor dessa deformação média, quando você constrói o círculo de Mohr, ele coincide com o centro do círculo, tá bom? Então, é uma maneira de você conferir se o seu círculo está certinho. O centro tem que bater com o valor da deformação média. Tá? O resultado daquela raiz toda, tá? No caso vai me dar o gama sobre 2, gama máximo sobre 2, que deu 88,5, tá bom? Somando essa primeira parcela com essa, você tem a deformação principal 1, é a deformação máxima, 193,5, né? E ao fazer a subtração, você tem a deformação 2, né? A deformação mínima 16,5. Tá? Isso foi o que o exercício calculou. Né? Eu gostaria de posse aí desses valores das deformações principais ou das deformações de referência, fazer uma discussão rápida aqui, não foi o que o exercício pediu, mas seria interessante a gente visualizar. Então dá uma olhada aqui. Então, uma discussão interessante que a gente pode fazer é utilizando a lei de Hooke. Tá? Então, o que é a lei de Hooke? Equação, né, é uma equação que relaciona tensão e deformação por meio do módulo de elasticidade. É claro que aqui a lei de Hooke ela é generalizada, ou seja, ela é um pouquinho maior do que aquela que a gente aprendeu, né, com esforços uniaxiais, que é simplesmente E vezes Y. Aqui eu tenho carregamentos combinados, então eu tenho que usar a lei de Hooke generalizada. Tá? Eu tenho duas situações. Essa situação aqui de cima,
né? Eu tenho as deformações x e y de referência que a gente calculou e a distorção. Tá? Então, eu uso esses valores nessa lei de Hooke, ou seja, nessas equações, para achar tensão x, tensão y e tensão de cisalhamento. Tá bom? Então, esses valores aqui, ou esses resultados, eu consigo relacionar com as equações que a gente aprendeu lá na ResMat. Né? Por exemplo, tensão normal. Eu tenho duas equações que eu aprendi. Aquela lá, força sobre área, se for, né, tiver a presença da força normal, e também aquela momento fletor pelo momento de inércia vezes uma distância, se tiver momento fletor presente. Tá? E essa daqui de cisalhamento? Por exemplo, eu uso na situação onde tem torque, né? Torque sobre o WT, ou também em situações onde eu tenho cortante, VQ sobre IT. Ou seja, é interessante calcular essas tensões de referência para eu conseguir relacionar com as equações teóricas da resistência dos materiais. Tá bom? Quando é interessante eu usar essa outra aqui, ó? Tá? Quando eu preciso analisar casos mais críticos, ou seja, eu estou preocupado com uma falha, né? E as tensões principais 1 e 2, né? Elas me indicam a tensão máxima e a tensão mínima. Particularmente para a tensão máxima, principalmente se ela for de tração, é ela que vai governar um processo de fratura. Tá? Claro, a gente vai ter que aprender uma série de coisas ainda, né? Provavelmente alguns conceitos só na Amexol 2, né, para a gente ver os tipos de falha. Tem falhas governadas pelas tensões principais normais, né, no caso normal, e tem falhas governadas pela tensão de cisalhamento, tá bom? Isso é um outro papo. Mas o que eu queria destacar aqui, independente aí da situação que a gente vai utilizar, queria destacar que essas equações são idênticas a essas, né? Porque, ó, aqui a deformação 1 e 2, eu substituí aqui a deformação 1 deformação 2. Lá em cima, eu estava calculando a tensão x, então eu usei deformação x e deformação y, ou seja, as equações são as mesmas, né? É claro, se eu quero calcular o valor máximo aqui, ó, eu tenho que usar o gama máximo. Aqui eu usei o gama xy. Outra diferença, né? Se a lei de Hooke, eu relaciono a propriedade elástica com uma deformação. Aqui, a propriedade elástica é o G, módulo de elasticidade na transversal. Como que eu relaciono o G com o E? Aqui, ó, E dividido por 2 vezes 1 mais Poisson, tá? Que aparece aqui também. Então, as equações são idênticas, tá certo? Tanto faz uma como a outra. É claro que, né, a gente vai direcionar para a aplicação que a gente precisa. Eu preciso relacionar com as equações teóricas da ResMat? Eu calculo esse grupo de equações. Eu preciso, né, definir qual é a tensão e a direção mais crítica de solicitação na minha peça? Eu uso esse outro grupo, tá bom? Então, basicamente, essas aí são as diferenças. E por falar em direções críticas, normalmente é pedido para a gente, por meio do círculo de Mohr, essas direções, tá? Então, o exercício pediu essas direções para deformação, tá? Não vai ser para as tensões, vai ser para deformação. Eu vou plotar aqui na sequência usando o MD-Solids, né? O programa do MD-Solids, que é interessante que vocês usem também, tá? Então, só para chamar a atenção, essa é a tela inicial do MD-Solids, tá? Vocês vão usar aqui o círculo de Mohr. É bem intuitivo, vocês clicam lá e aí já vai colocando os valores e ele te dá o círculo como resultado, que é o que eu apresento aqui na próxima tela. Então, olha só, né? Eu entro aí no programa no MD-Solids, digito lá o epsilon x, o epsilon y e o gama xy, ou seja, os valores de referência que a gente tem, né? E aí o MD-Solids dá como resultado esse círculo, mostrando para a gente os resultados que a gente já obteve usando as equações, né? Ou seja, o cálculo analítico. Então, a deformação principal 1 aqui, ó, 193,5, a principal 2, 16,5. Então, principal 1 mais para a direita, principal 2 mais para a esquerda.
O centro do círculo, 105, ou seja, coincide com o valor de deformação média que a gente comentou aí nos slides anteriores aí. O R é o raio, né? Ou seja, é o resultado daquela raiz que a gente calculou e coincide com o raio do círculo, né? Esse valor 88,5, tá bom? Bem interessante. O que mais que o MD Solids fornece como resultado? Ele fornece para a gente os elementos de deformação. Esse elemento de deformação é o elemento original, ou seja, com aqueles valores de x, y e gama que a gente calculou. Tá? Então, essa face está alinhada aqui com o eixo x. Né? A face está num ângulo de 0 graus em relação ao x. E aí ela pode rotacionar para um lado ou para o outro para a gente chegar nos elementos aqui que indicam ou as tensões principais ou o cisalhamento máximo. Tá bom? Então, vou colocar aqui para vocês essas direções. Como que eu determino as direções? Primeiro, você passa uma reta paralela ao X, né, passando pelo ponto X que está aqui no círculo, que você, né, teve que colocar para poder construir o círculo. Então, tem aqui a linha horizontal. Depois, uma outra reta agora paralela ao Y. Então, uma reta vertical passando pelo ponto Y. Onde cruzar, você tem um ponto que a gente chama de polo, que é o nosso ponto de referência para você puxar os ângulos das direções principais ou de qualquer outra direção que você precisar, tá bom? Então, aqui em azul, do polo até a deformação 1, eu tenho a direção principal 1. Percebam que essa direção está alinhada com a deformação principal 1, né? Então, vou colocar até aqui, ó, a reta de novo. Então, essa reta continua aqui, ó, né, nessa direção. Então, tem um ângulo aqui em relação ao eixo X de 68,63, tá bom? A outra direção que é interessante a gente colocar é daqui para o cisalhamento máximo, no caso, gama máximo, tá? Então, ele vai daqui para lá. Então, eu vou também levar essa reta para aquele lado, tá bom? Então, eu vou levar essa reta para lá. Então, olha só. Então, eu venho, né, daqui para cá, então eu venho daqui de baixo nesse sentido, tá bom? Ele coloca aqui um ângulo em relação ao X, um ângulo de 23,63, né? Se você pegar e fizer a diferença desse ângulo com esse, para você ver a defasagem entre a deformação principal e a deformação relacionada ao cisalhamento, que é o gama, você vai ver que você tem um ângulo de 45 graus. Tá? Então, são discussões que a gente já fez. Outra discussão que a gente já fez, mas que vale ressaltar, esse elemento das deformações principais, você percebe que ele permanece com ângulos retos, ou seja, ele não tem distorção, ele não tem gama. O gama aqui é zero, ó. Faz a leitura do gama aqui, é zero. Esse elemento, além de deformações normais, ele tem uma distorção. Por quê? Porque nesse ponto você faz a leitura da deformação normal aqui e nesse eixo faz a leitura da deformação ou distorção, que é a relação com o cisalhamento, tá bom? Então, aqui você só tem deformações normais e aqui você tem deformações normais e distorção, tá bom? Então, são informações que a gente tira olhando para o círculo de Mohr, tá bom? Então, olha só, o próximo item, o exercício pede para a gente calcular as tensões normais de referência. Então, para calcular essas tensões, o que a gente já havia discutido, né? Eu uso os valores de referência, que eu calculei a partir dos dados do extensômetro, né? X, Y e gama, né? E vou usar a lei de Hooke para calcular as tensões. Então, eu uso a equação para calcular a tensão de X, logo eu uso deformação X e deformação Y aqui como valores, uso também o coeficiente de Poisson e uso também o módulo de elasticidade, ambos fornecidos no início do exercício, tá bom? Ao substituir tudo, tensão em X deu 20 megapascal. Faço a mesma coisa para tensão em Y e essa tensão deu 40 megapascal. Percebam, né, que a existência das duas tensões ao mesmo tempo só vai ocorrer se for vaso de pressão e é o caso desse exercício.
tá bom? Se fosse uma barra, um eixo, alguma estrutura desse tipo, você só teria tensões alinhadas ao eixo da peça, tá bom? Tensão de cisalhamento. Eu uso também a lei de Hooke, né? Então, só que agora é G vezes gama. Vou calcular aqui a parcela do G e multiplicar pelo gama. Então, aqui é o menos 120, substituir tudo, deu menos 9,24. Essas são as tensões de referência, tá bom? Então, basicamente, o que esse exercício está fazendo? Ele já está dando uma induzida, né, na resolução para a gente conseguir chegar nos esforços que ele vem pedir aí no próximo item. Tá bom? Então vamos usar esses valores para calcular os esforços. Vamos lá. Que esforços que o exercício pediu? Na verdade, ele só pediu o valor da carga distribuída e a gente vai dar uma complementada no exercício. Tá? Então a gente vai calcular, por exemplo, aqui ó, a pressão interna. Tá? E eu gosto de calcular a pressão interna para dar uma dica para vocês o seguinte. Lembra que eu falei que a tensão X e a tensão Y só vai existir ao mesmo tempo se for vaso de pressão? Particularmente, a tensão circunferencial, que nesse caso está alinhado com Y, né, que é PR sobre T, pressão, raio interno, dividido pela espessura, particularmente essa parcela só existe por conta da pressão, né? Então, ela está sozinha. Então, se eu quero calcular a pressão, a dica é que vocês usem a tensão circunferencial. Dá para fazer pela longitudinal? Claro que dá. Mas na longitudinal é o eixo X. E o eixo X pode estar sob influência da força normal ou do momento fletor. Tá bom? Então a gente, indo aqui para o circunferencial, só tem ela, não tem mais nenhuma parcela. Tá certo? Então a tensão em Y é 40. A pressão eu quero achar, esse raio de 500 milímetros. Você vai na seção transversal, ele deu aqui o diâmetro interno, 100 centímetros, ou seja, 1000 milímetros. Como eu uso o raio, está 500 milímetros. Dividido pela espessura. A espessura meio centímetros é igual a 5 milímetros. Está aqui que a pressão é 0,4 megapascal. Tá bom? Ele não tinha pedido, é só um adicional no nosso exercício. Para quem quiser calcular a pressão usando, no caso, tensão em X. Como que eu poderia fazer? Olha só, como a nossa viga ou nossa estrutura, né, se parece com uma viga, um vaso de pressão, mas está biapoiado, ela pode estar sujeita à tensão de... a tensão normal provocada pelo momento fletor, né? Então, o que que acontece aqui? Ó? Você tem uma carga vertical, né, produzida por aquela carga distribuída, que vai flexionar essa peça. Imagine isso aqui, né, tá saindo aqui da sua tela. Então, olha só, na hora que você aplica essa carga para baixo, você provoca uma flexão. Né? E aí, nesse caso aqui, o ponto K está aqui embaixo, ó, localizado em cima do eixo Z. Lembra lá que quando você flexiona uma peça, tem um lado que traciona, um lado que comprime, e aqui no meio é a linha neutra. E na linha neutra não é nada. Né? Então, por exemplo, a equação geral seria tudo isso aqui, mas nesse caso específico, essa parcela vai ser zero. Por que vai ser zero? Porque essa distância y vai ser zero. Então, do CG da peça, quanto que eu desloco em y para chegar no mesmo alinhamento do ponto K? Zero, ou seja, linha neutra. Tá bom? Então, nesse caso, isso aqui é zero. Então, isso aqui eu posso concluir que tensão X é PR sobre T. E se eu substituir o valor de 20, como a equação aqui é dividida por 2T, eu vou chegar no mesmo resultado de 0,4. Tá bom? Então, tem que tomar muito cuidado para calcular a pressão usando a tensão na longitudinal, porque você pode ter influência de outras parcelas. E aqui não. Tá bom? Mas vamos lá, vamos ao que interessa, que é o cálculo da carga distribuída que o exercício pediu. Então, pessoal, vamos calcular aí o que interessa, né, que é o valor da carga distribuída. Esse Q, isso que o exercício pediu para a gente, tá bom? Algumas coisas, né? Esse Q, carga distribuída, ele pode gerar momento fletor, conforme a gente já discutiu, e pode gerar força cortante.
O momento fletor, nesse caso aqui, a gente mostrou para vocês que em relação ao ponto K, ele não vai provocar tensão, né? Porque a tensão normal vai ser zero, porque esse ponto K representa a linha neutra. Então, uma maneira de calcular essa carga distribuída é por meio da cortante, tá bom? Pelo momento fletor não vai dar, então é por meio da cortante. Cortante gera qual tensão? Gera tensão de cisalhamento. Tá? Então a equação eu deixei aqui, ó, né? Tensão de cisalhamento, VQ sobre IT. V é cortante, o Q é momento estático, calculado como a soma de área vezes distância. Momento de inércia é o momento de inércia de uma seção circular, no caso, seção circular vazada, tá bom? E T é uma espessura, muito importante. Não é espessura da peça, é uma espessura de corte. Então, nesse caso, eu vou imaginar um corte no alinhamento do ponto K. Para cortar a peça e separar em dois pedaços, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar esse pedacinho, que é 5 milímetros, só que eu não soltei a peça. E eu vou ter que cortar aqui também, mais 5. Ou seja, 5 mais 5 vai acabar sendo 10. Tá? Então, tem que cortar aqui e aqui para eu separar a peça em dois pedaços. Tá bom? Então, vamos lá. Cortei na metade. Vou estudar o pedaço de cima, por exemplo. Como que eu calculo o momento estático, que é essa equação? Eu vou pegar a área, no caso da semicircunferência, é πr quadrado, dividido por 2, ou seja, é metade do círculo, né? Πr quadrado sobre 2, tá bom? Vezes a distância y, que é a distância da linha neutra até o CG da figura semicircunferência. Se vocês olharem o formulário de vocês, vocês vão ver que tem essa equação, 4r dividido por 3π. Tá bom? Então, essa é a área, πr quadrado sobre 2, e essa é a distância da linha neutra até o CG da semicircunferência, 4r sobre 3π. O que acontece? Se eu fizer simplesmente isso, eu estou considerando que esse pedaço todo é maciço, e não é verdade, ele é vazado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair essa parte que não existe. Ou seja, mudando o raio, é claro, mas eu vejo que a equação é exatamente a mesma. É a área, πr quadrado sobre 2, vezes 4r sobre 3π. Aqui é o raio externo e aqui é o raio interno, tá bom? Eu fiz isso só para chegar numa equação aqui do momento estático, tá bom? Então, 2/3 de r ao cubo menos r ao cubo quando for vazado. Eu sei que vocês viram outra equação usando o diâmetro, né? Mas é a mesma equação, né? Pode usar em função do raio ou em função do diâmetro, tá bom? Ao resolver essa continha, 2,5 10 a sexta milímetros cúbicos. Momento de inércia, faço a mesma coisa. Só que o momento de inércia, pessoal, ele não é do pedaço. O momento de inércia é sempre da peça toda. Independente do exercício que você for fazer, o assunto que você for tratar, o momento de inércia é sempre total. Sempre em relação aos eixos baricêntricos, tá bom? Então, no caso, o eixo baricêntrico Z, né, está perpendicular à carga, tá bom? Então, em relação ao Z, πd a quarta sobre 64 menos πd a quarta sobre 64, ou seja, o de fora menos o de dentro. Então, 199, 10 a 7. Tá? E só fica faltando a força cortante. Para a gente achar a força cortante, eu vou ter que fazer o diagrama. Por quê? Porque eu preciso do valor de cortante num ponto específico, ou seja, nesse ponto K, que está numa distância de 1,2 metros desse apoio A. Tá bom? Então vamos fazer aí o cálculo dessa força cortante, depois a gente substitui tudo e já acha aí os valores. Então vamos lá. Então vamos lá, né, pessoal? A gente precisa determinar a força cortante, né? Na verdade não vai ser nem necessário a gente fazer aqui o diagrama. É só o processo inicial como se fosse fazer o diagrama, tá bom? Então qual que é o passo a passo aqui? Primeira coisa, a gente vai determinar uma carga equivalente, ou seja, vai substituir a carga distribuída por uma carga equivalente concentrada. Basicamente é a área da figura, né? Então aqui o comprimento é 6 metros, eu já vou deixar em milímetro, 6.000 milímetros, vezes a altura que é esse Q minúsculo. Só um parênteses aqui, pessoal, esse Q é a carga distribuída, tá bom? Então não tem nada a ver com o fluxo de cisalhamento, que vocês já calculam em outros tópicos da disciplina, né? Eu poderia ter chamado aqui de W, que seria, né, mais conveniente para a gente não confundir os tópicos, tá bom? Então é somente carga distribuída que eu estou calculando. Beleza, fecha parênteses.
Vamos lá. Determinada carga equivalente, eu preciso calcular as reações de apoio. Como ela é aplicada no CG, ela vai distribuir de maneira totalmente simétrica, né? Então a gente tem reação aqui 3.000 e aqui também 3.000, tá bom? E agora, depois que eu determinei as reações, o que eu faço? Eu imagino um corte na seção, se fosse fazer mesmo o diagrama, né? Ou seja, eu faço o corte para escrever as equações de cortante e momento fletor se forem necessárias, tá bom? No caso aqui vai ser necessária apenas a equação da cortante. Muito bem, cortei, tem um pedacinho de carga distribuída, eu preciso colocar de novo carga equivalente aqui. Então, no caso agora, é Q vezes X, ou seja, o X é a distância do corte e o Q continua sendo a altura da nossa carga distribuída uniforme. Tá bom? Escreve aí a equação de cortante. Em relação ao corte, cortante é positivo se girar horário, negativo anti-horário. Então, 3.000 sentido horário, positivo, QX anti-horário negativo. Então, eu tenho essa equação, que é uma equação geral, tá bom? Agora, como o ponto K está numa distância aqui 1,2 metros do ponto A, eu simplesmente substituo aqui o valor de X e acho quanto que vale a cortante naquele ponto K, tá bom? Então, a gente substitui aí, ó, o valor de 1.200, porque eu estou passando para milímetro, e o resultado final, cortante no ponto K, vale 1.800 Q. Então, esse valor, juntamente com as características geométricas, serão substituídas na equação para eu achar o valor da carga distribuída, tá bom? Então, vamos na sequência. Então, olha lá. A equação foi resgatada novamente. Esse valor aqui é esse valor de referência que a gente adotou, tá bom? Momento estático tinha dado esse valor, 2,5 10 a sexta. Momento de inércia, 199,3 10 a sétima, tá bom? E a carga cortante é 1.800. Substituir aqui. Eu já deixei o valor em módulo, tá bom? Deixei o valor em módulo, porque aí o Q para baixo indicar somente que ele está para baixo sendo negativo, tá bom? Então, eu já sei a direção dele, deixei o valor aqui em módulo. 1.800Q, o valor do momento estático, o valor do momento de inércia, e aqui 10. Por que 10? Porque eu imaginei um corte, cortei um pedacinho aqui, 5 milímetros, e cortei aqui também para separar a peça em dois pedaços, tá? Então, eu preciso colocar não a espessura da peça, e sim a espessura de corte, 10 milímetros. Tirando aí o valor de Q, está tudo em milímetro, está tudo em Newton, né? No caso megapascal aqui, né? Newton por milímetro quadrado. A carga distribuída sai em Newton por milímetro, 40,5 Newton por milímetro é o valor da carga distribuída, tá bom? Então, basicamente, era isso que o exercício pedia. Claro, vou complementar mais um pouquinho aí, né? Explorar esse exercício, tem uns conceitos interessantes para a gente deixar ele bem completo. Então, vamos lá. Uma outra maneira também de completar o exercício é calcular tensões equivalentes de von Mises, tá bom? Como que eu calculo tensões equivalentes de von Mises? Eu posso usar tanto essa equação ou essa, né? Então, por exemplo, né, a gente calculou as tensões de referência e a tensão equivalente de von Mises é essa aqui, ó, sigma quadrado mais 3 tal quadrado. Esse sigma que aparece aqui é o sigma referente ao eixo da peça. No nosso caso, seria o eixo X. Eu teria que substituir aqui a tensão X. Mas se eu substituo apenas a tensão X, eu estou jogando fora a parcela da tensão Y. Eu não posso, eu tenho que considerar, né, todas as partes. Então, o que vocês vão perceber? De um modo geral, você pode usar uma equação ou a outra, tanto faz. Mas no caso de vasos de pressão, eu tenho que usar qual? Eu tenho que usar essa. Por quê? Porque se eu calculo as tensões principais, sigma 1 e sigma 2, basicamente eu já estou incorporando todas essas tensões, tá bom? Então, basicamente, para vasos de pressão, vocês usam essa daqui. Para qualquer estrutura, você usa ou essa, aquela que você quiser,
tá? Não tem diferença das equações, tudo bem? Então vamos lá. O que eu tenho que fazer? Calcular as tensões principais. E aqui que eu quero abrir um parênteses, outro parênteses, né, dentro desse exercício. Eu posso calcular de duas maneiras essas tensões principais, tá? Então eu vou apresentar as duas maneiras e depois no finalzinho eu já substituo o valor para achar a tensão equivalente. Então, quais são as maneiras? A primeira, vamos lá. Primeira maneira é a maneira mais clássica, tradicional, que a gente aprendeu no estado plano de tensões. A gente tem as tensões de referência, tá bom? Calculei as tensões de referência e substituo nessa equação, tá? X mais Y sobre 2 é a tensão média, dá 30. Resultado da raiz aqui é a tensão máxima, vai dar 13,6. Somando essa com essa, sigma 1 dá 43,6. Subtraindo, sigma 2 dá 16,4. Aí a gente substitui na equação, dá tensão equivalente e aí acha, né, o valor que a gente está buscando. Tá? Então essa é a primeira forma, tá? Uma das primeiras maneiras que a gente aprendeu a calcular tensões principais. Segunda maneira, como que você poderia ter feito o cálculo dessas tensões? Olha só. Lembra que no início do exercício você calculou deformação x, y e gama? E na sequência você calculou deformações principais 1 e 2? Substituindo a lei de Hooke, né, que a gente comentou lá no comecinho. Olha lá, substituindo a lei de Hooke, acho sigma 1, acho sigma 2, exatamente os mesmos valores que a gente encontrou na tela anterior. Tá bom? Então, pessoal, tanto faz achar sigma 1 pelas equações com as tensões de referência, ou você pega as deformações, transforma em deformação 1 e 2 e depois acha as tensões principais. Tá bom? Então, opções aí para vocês. Vamos então ao último cálculo para a gente finalizar o exercício. Então, pessoal, vamos aí ao último cálculo do exercício, né? Então, a partir das tensões de referência, por exemplo, achou as tensões principais, e são essas tensões que você vai substituir na equação de von Mises, tá bom? Ao substituir, calculando, eu cheguei num valor aqui de 38,14 megapascal. É uma tensão equivalente ao esforço uniaxial que a gente tira num ensaio de tração, por exemplo. Tá bom? Então, eu posso comparar essa tensão diretamente com o limite de escoamento para definir o nível de segurança, ou seja, para definir o coeficiente de segurança. Como exemplo aqui, eu adotei uma tensão limite de escoamento 250 megapascal, que é típico de um aço estrutural comum. Então, peguei 250, dividi por 38 e achei aqui o coeficiente de segurança. Tá bom? Então, basicamente, esses aí são todos os cálculos que a gente faz nesse tipo de exercício, tá bom? Então, qualquer dúvida, procure a gente aí e até mais.